Fala, rapaziada, chegamos aqui no Grajaú, e o Grajaú é celeiro de histórias maravilhosas. Já fizemos várias aqui, e hoje tem mais uma que é muito emocionante, muito legal, que é um encontro que nós vamos realizar hoje, que é maravilhoso, por isso que eu estou aqui de tricolor, que é para falar do Carlos Castilho, goleiro tricampeão carioca pelo Fluminense, 4 Copas do Mundo, e que é o maior ídolo da história do Fluminense por vários aspectos, mas um deles que foi que ele amputou um dedo mindinho para poder continuar jogando pelo Fluminense mais rapidamente. Então isso aí é uma demonstração de amor que raramente a gente vai encontrar hoje em dia. E por acaso no café aqui no Grajaú eu encontrei Marcelo Paz Barreto, filho do médico que fez essa cirurgia, Newton Paz Barreto, e nós vamos fazer esse encontro, eles não se conhecem, estamos aqui na casa. Olha quem está ali, o homem, Carlos Castilho Filho, com a camisa lindíssima, ficou muito bem você. Sérgio sabe que a gente tem que estar, entrou no Grajaú, tem que pedir autorização a ele. E Gustavo Garcês, que é um nosso parceirão, pesquisador, tem umas histórias, trouxe aí alguns livros, né, para fazer umas perguntas. E agora vamos encontrar o Marcelo. Isso é muito legal. Carlos, mas fala antes da gente subir aqui. Isso é muito bacana isso, né? A gente conseguir unir essas famílias, unir histórias, né? Ah, é fantástico, né, Sérgio? Desde já agradeço mais uma vez o Museu da Pelada, né? Já tivemos a oportunidade alguns anos atrás de estarmos juntos, né? Você esteve comigo, com minha irmã, você fez um trabalho muito bacana de restauração de material do meu pai, né? Então é um prazer a gente estar se reencontrando, né, mais uma vez. E agora é um momento realmente até emocionante, né, assim, porque o Dr. Paz Barreto, ele conviveu muito com meu pai, né, durante muitos anos, né, durante toda a época que meu pai jogou, toda a carreira dele, em momentos super importantes, né, e cruciais, como a questão da cirurgia da amputação do dedo, né? Meu pai não fez só essa cirurgia, né? Fez várias, né? Fez joelho, né? Fez várias, né? O Dr. Paz Barreto teve trabalho com ele. Porque ele era muito arrojado, né? Então ele dava trabalho para o departamento médico. Toda hora parecia uma contusão, mas ele era muito guerreiro. E, claro, o que marcou muito foi essa cirurgia da amputação, que é um fato único, né? Uma história muito marcante e única aí, quando a gente fala de esporte, né? E de um profissional que mostra dessa forma o quanto ele é comprometido, apaixonado pelo clube, pela profissão em si, né? Então, agradeço desde já essa oportunidade, vai ser muito bacana esse encontro. Vai ser demais. Ô, Gustavão, chega aí. Gostou dessa camisa, Gustavo? Bonita, né? Bonita. Agora me explica o seguinte, Gustavo, para você, tricolor, o Castilho é o top. É o top. É o top. Esse fato do dedo é muito marcante, assim, é uma prova de amor mesmo, assim, que você não vê hoje em dia, né? Você não vê hoje. O jogador, se puder dar um migué para não jogar, já dá, né? Olha o contraste. O famoso chinelinho, né? O famoso chinelinho. Olha o contraste. Ô Sapinho, Castilho, você tem boas lembranças? Pô, eu era pequeno, mas monstro do gol do Fluminense, né, cara? E o doutor Paz Barreto, ele foi médico do Grajaú Tênis Clube também. E eu joguei no Grajaú desde 1972, desde o infantil. E quando o Marcelo falou que você vinha aqui para fazer essa matéria, ele me chamou também, não só pelo café da manhã, mas por essa história toda, inclusive do Castilho. E eu não sabia dessa história do dedo. Sensacional. Não existe mais atleta como antigamente, te juro por Deus. Ô Patrícia, por favor, tem algum material? Tem um monte de material. Minha sogra juntava, assim, os jornais, as coisas todas que saíam, né? Porque o Marcelo, ele já, quando nasceu, ele já também não estava mais jogando, né? Quem vai poder falar mais é minha tia, que é a filha dele. Tá aí? Tá aí. Graças e o Nilton lá. a Olha ele aí, o Marcelo. Olha ele aí, Marcelo. Marcelo tá assistindo. Que demora é essa? Né? Olha que encontro lindo. Tudo bem? Tá bom? Prazer. Uma honra conhecer essa fera. Que honra, né? Os filhos dos homens. Ô, cara, falando sério, isso aqui é lindo, hein? Tudo bem, Gustavo? Esse aqui é meu amigão. Beleza, você? Tranquilo? Que bom que você veio. Obrigado, valeu. Marcelo, fica do lado dele aqui, por favor. Fala aí,
desse momento? O que tu... É maravilhoso, né? É uma honra estar aqui com vocês e com o não é filho não, do não é ídolo minha, Castilho, que é uma coisa única, né, no futebol, né, rapaz? Ele amputar um dedo, né, para poder continuar jogando. É único, é ímpar. É lindo demais isso, né? É lindo demais. Não podia ser melhor no dia do goleiro, né? É dia do Dia do goleiro. goleiro hoje, cara. Olha isso, cara. Né? Muita Coincidência coisa- danada. muito impressionante. É bom demais. E duas belíssimas camisas, hein? Aham. Esse aqui é meu filho, né? Pô, muito legal. Ele joga basquete e ele é chamado de Barreto, porque o sobrenome é Paz Barreto. Mas todos eles são conhecidos como Barreto. O último nome, né? Barreto, e no basquete ele é conhecido como Barreto. Agora o Sapo falou que ia ter café, essas coisas. Vambora! Preparei o café da manhã, Vamos né? pedir os elevadores, né? Vambora. Estão esperando o café, né? Vambora. Vamos subir. Então, essa aqui é a minha irmã Márcia. Ela conviveu muito com o Castilho, porque o pai, segundo ela, levava muito ele lá para almoçar, né? Almoçava muito lá em casa. Ele, o Pirilo. E ele tinha um carinho todo especial pelo Castilho, né? Claro. A gente, com as reportagens ali, a gente percebe o quanto que ele... Tão legal a gente ver o filho dele aqui. Prazer conhecê-lo, né? A senhora esteve com ele, o conheceu, né? Então é sempre... E é uma honra, né, a gente estar aqui com vocês. né? Eu que agradeço aqui muito na nossa casa. pela receptividade aqui na casa de vocês. A honra é minha. Esse aqui é meu irmão Newton. Outro goleiro. Foi Esse aí. goleiro também. É. E tem o mesmo nome do pai, né? Newton Paz Barreto. Foi goleiro do Salão. Que clube? Aqui do Grajaú tem, Ah, era o Rubens. Rubens Paixão. Rubens Paixão. É do Rubens É Paixão. isso aí. Rubens Paixão. A gente convidou também, não posso deixar de citar, né? O nosso amigo Serginho Sapo, que é presidente do Grajaú Tênis Clube. E o nosso pai foi médico do Grajaú muitos anos. E o Sérgio foi atleta dele, naquela época, né? E hoje é presidente do clube, quer dizer, nada melhor do que ter a honra de ter o Serginho aqui na nossa Eu casa. contei pro Pugliese que eu fui no carro do teu pai para decisão no Maracanãzinho de adulto em 76. Eu era juvenil, o Tião Búfalo me chamou para jogar as finais do adulto. E eu fui no carro dele, cara. Tinha aquele Mercedes azul marinho. Preto. Bonito pra caramba, aquele volantão, rapaz. Ele foi na frente, ele foi dirigindo, a galera atrás, ele tranquilizando a gente pra final, né, cara? Foi no Maracanãzinho. E o Grajaú foi campeão naquele ano de adulto. Eu lembro Cara. disso, Sensacional. Olha isso aqui, Cezinha. Tem noção? Tem que noção? organizar pra você isso, cara. Tem noção? Ó, algumas coisas estão organizadas, inclusive com datas, que a minha mãe fez. Então tem muita coisa, ó, ano de 52, no Fluminense. Eu separei alguns recortes que tinha aqui do Castilho, por uma casa dele. Porque o pai ele foi médico do Flamengo, Fluminense, América e Botafogo. E no Fluminense ele ficou 19 anos. Né? Aí, que legal aqui, uma mesinha de bar, né? Mesinha de boteco. Uma mesinha de boteco. Juntei essas duas feras para lembrar os pais, né? Lembrar, eternizar a memória, né? Que a gente precisa. Um prazer. Então fala que isso aqui, quem começou a guardar, quem começou a colar. Não, então, aqui eu tenho um dossiê que minha mãe fazia à época, né? Onde tem há vários recortes do jornal, época de Fluminense, época de Flamengo, Botafogo, enfim. E hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso ídolo Castilho, né, aqui do Fluminense. Eu separei aqui, consegui pegar alguns recortes do jornal aqui, onde a gente tem várias fotos do Castilho e aquela cirurgia que ele amputou o dedo da mão, né? Então, uma coisa única, uma coisa que marca a vida inteira, para a vida inteira. Então, nada melhor do dia do goleiro, a gente está homenageando também o Castilho. Dia especial, e né? poder Dia do compartilhar com eles um pouco da história do Castilho aqui, pelos jornais, né? Então, são várias imagens bem legais que a gente tem aqui, ó, um dedo a menos na defesa da meta tricolor. Olha isso aí, Sensacional, Né? Então, foto do Castilho já sem um pedaço do dedo, sem a parte do dedo.
a dona Vilma, mãe do Carlos. Na época, ficou louca com ele. Então o pai, assim, eu considero assim uma pessoa daquelas que estava além do seu tempo. Porque numa época em que a gente não tinha ultrassonografia, ressonância magnética, não tinha fisiologista, psicólogo, nem se imaginava, roupeiro, nada disso. Tinha um massagista e um médico. Então, assim, eu acho que ele estava muito à frente do seu tempo. E ele prezava muito por 3 coisas no atleta, né? Ele sempre falava isso para mim, que é a parte física, é a parte técnica e a parte psicológica. Ele trabalhava muito essa parte psicológica dos jogadores, né? E às vezes com muita polêmica, enfim. E ele se preocupava bastante. Então há várias histórias do pai que ele contava, até comentei contigo sobre o Tele Santana, né? Que ele não deixava o Tele ficar dentro do gramado treinando com os outros jogadores. Ele ficava dando voltas no gramado com o Tele andando e conversando com o Tele, porque ele achava que ele fazia umas cartolinas, uns cartões, onde ele anotava os nomes dos jogadores, e ele fazia um controle de batimento cardíaco e tal. Então ele achava que o Tele, ele não necessitava, por exemplo, de fazer aquele exercício físico, porque ele ia entrar numa pré-estafa, que ele usava muito esse termo, e não conseguiria, dentro do gramado, render aquilo que ele podia render. Então eu acho que o pai, ele tinha essa qualidade, né, de não só cuidar dos jogadores, né, naquela época, mas ele tinha um carinho muito grande pelos jogadores, ele tratava os jogadores com muito carinho. E o Castilho é um exemplo disso, né? O Castilho foi muito presente na casa do meu pai, almoçava lá, minha irmã vai até falar sobre isso. Então a gente pega as fotos e a gente vê o carinho que ele tinha com o Castilho, fotos dele consolando o Castilho no gol, que até o Carlos que me mandou. Então é um material aqui bem legal, sabe? Nós temos aqui nesse material Didi, temos Tele Santana, tem vários outros jogadores, Píndaro, enfim, que a gente tem um acervo aqui bem legal, bem interessante, e hoje a gente trouxe aqui à tona o Castilho. E o Castilho a relação dele com o médico não foi só com o dedo, né? Ele operou joelho. Na verdade, assim, obviamente a questão da amputação do dedo foi um fato muito marcante, né? Um fato único, né? Mas meu pai teve várias outras contusões, né? Foi afundamento da face, foi joelho, e assim, meu pai era muito arrojado, né? E, então, assim, eu acho que ele deu trabalho pro doutor Pai Barreto, entendeu? Mas eu, assim, percebo também, assim, apesar de não ter acompanhado essa época, obviamente, mas, assim, realmente transparece, assim, uma relação de muito carinho, né? Do doutor Pai Barreto com meu pai, e eu acho que, com certeza, também, da parte do meu pai, muita confiança nele, né? No doutor Pai Barreto, né? Então, assim, é muito bacana, né, ter essa oportunidade de encontrar aqui a família, né? Sim, com certeza. E, inclusive, no caso, né, a irmã do Marcelo, que conheceu meu pai, né, conviveu com ele, conheceu, então é sempre bacana a gente ouvir também relatos de pessoas que estiveram com ele. Sim, né? Sim. E, então, assim, é uma história muito bonita, né, que meu pai tem no futebol como um todo, e principalmente no Fluminense, né, que foi o clube que ele defendeu a vida toda, e que do qual, dessa história, o doutor Paz Barreto faz parte, né, muito importante, né. Então, assim, pelo que minha mãe mesmo falava, né, e se lê muito sobre isso, o meu pai, quando tomou essa decisão, inicialmente todo mundo achou que era absurdo, né? Não, e realmente tinha muita gente contra a época. O próprio Fluminense não queria fazer. Exato. Minha mãe, assim, todo mundo achando que era uma decisão muito drástica, né? Mas só que como ele não queria, na verdade, ficar parado muito tempo, né, para tratar o dedo, ele tomou essa atitude. Não, eu prefiro amputar. Então ele foi tão insistente, acho que ele perturbou tanto, né, no bom sentido, que acabou convencendo, olha, você quer fazer, vamos fazer. Só que aí você assume a responsabilidade, lógico. Entendeu? E é fantástico, né? Porque, assim, como eu sempre falo, né,
mostra e comprova assim, a relação de amor, assim, de comprometimento dele, né? Com... Que transformou ele no maior ídolo da história do Fluminense. Exatamente, né? Até hoje, né? E eu tenho uma curiosidade. Qual era o time do seu pai? Tricolor, Fluminense Futebol Clube. Eu Eu sou tricolor, meu irmão é tricolor, minha irmã é tricolor. Meu pai foi médico 19 Isso anos. que eu ia pedir para você falar, da carreira dele. 19 anos do Fluminense. Ele foi médico da Cruz Vermelha durante 48 anos. Ele falava muito isso, né? Durante 48 anos. Ele foi médico do Flamengo também um bom tempo, do Botafogo também. E ele era considerado o médico dos campeões. Porque toda vez que ele mudava de clube, o clube era campeão. Mas eu tenho a impressão, pessoal, que era por causa disso. Dessa tratativa que ele tinha com o jogador, desse carinho que ele tinha com o jogador, dessa forma dele mexer com o psicológico do jogador, né? Não era só o técnico e não era só o físico, era o psicológico. Ele trabalhava muito o psicológico. Já tinha essa atenção para a essa parte psicológica. autoconfiança do jogador, essa parte emocional. Tem vários relatos aqui nesse dossiê que fala sobre isso, inclusive. E ele dava aquele açucrinha, né? Minha irmã vai falar sobre isso. Ela presenciou. São as coisas que eu te falei. Existem algumas coisas polêmicas, como todo. Claro. Ele dava um saquinho de açúcar para os jogadores, falando que era bom para energia, né? Porque aquilo ia dar mais força para ele. É o psicológico. Ele mexia com o psicológico. Placebo. Entendeu? Então eu acho muito bacana. Então ele já olhava e já tinha essa atenção com o psicológico. Já, demais. E hoje a gente vê, né? Todos os clubes com psicólogo, né? Sim, psicólogo, tem fisioterapeuta, tem fisiologista, tem tudo, todo um aparato. Qual é a história dele com o Carlito? Não, o Carlito tem mil histórias, né? Mas ele tem a história do Carlito, que o Carlito chamava ele de... Ele estava falando, você chamava assim, agora nós contratamos a estrela do Botafogo. E realmente contratou a estrela do Botafogo, o Botafogo saiu a ser campeão, assim, uma atrás da outra. Mas esse negócio daí do placebo, né? Meu pai estava na beira do campo e estava vendo que o roupeiro estava dando um monte de bolinhas coloridas para os jogadores. Aí ele, mas que diabo é isso? A doutor Carlito mandou. Aí foi perguntar ao Carlito o que era. Não, isso é vitamina. Eu disse, você está querendo matar os jogadores, porque dar hipervitaminose é melhor do que a falta dela. É pior do que a falta dela. E outra coisa que ele fazia também para mexer com psicólogo e psicológico, que não só tem até fundamento científico, é dar cápsulas de sal. Porque a cápsula de sal, o sal absorve a água, né? Não absorve, ele absorve a água. Então o jogador perde menos líquido durante a partida. Então dava a cápsula de sal, aí diziam que o meu pai vivia dopando o jogador. Outro dia... Polêmica. Outro dia apareceu na imagem o René, que fez um gol, tomando alguma coisa de cara para trás, tá vendo? Então quer dizer... É o placebo, né? É o placebo, né? Efeito placebo. Agora, me explica o seguinte, e na Copa? Ele foi na Copa de 50 e só foi nessa? Ele foi na Copa de 50. Depois 52, né? E em 51 ele foi campeão do Pan-Americano do Chile. Tem até uma foto que dei para minha irmã, que está lá no quadro na casa dela. Em 50, o que eu lembro que ele contava para mim é o seguinte: quando o Brasil fez o primeiro gol, ele deu um soco no túnel, que antigamente era o túnel, né? Não era fosso. Era o fosso, né? Tem até foto aqui dele no túnel aqui. É uma das fotos dele no túnel aqui. Foto dele. Ele deu um soco e falou, não gostei. Por causa do psicológico. Ele sabia que aquilo ia mexer com o psicológico do time. E ele voltou a jogar depois do dedo amputado. Sim. A recuperação foi muito rápida, né? Porque, na verdade, amputou, né? Então teve só um tempo aí de cicatrização e tal. Ele voltou a jogar muito rapidamente. Isso foi em 57, foi meados de 57 que ocorreu a cirurgia da amputação. E 58 já foi para a Copa com 9 dedos e meio, entendeu? Foi a Copa de 58, 62, onde ele foi bicampeão mundial, já com o dedo amputado, né? Então, assim, é realmente uma história fantástica, né? Para poder voltar a jogar rapidamente pelo clube. Porque eu acho que na ocasião, não sei precisamente bem, mas eu acho que na ocasião o Fluminense estava indo para... não sei se eram finais de campeonato carioca, alguma coisa assim, tinham jogos importantes que viriam pela frente,
E inicialmente o Fluminense, o doutor Paz Barreto, olha, você tem que parar, fazer uma cirurgia, botar o dedo no lugar. Isso leva mais tempo, né, de recuperação e tal. E ele não queria perder esse time ali desses jogos, aí ele, não, então eu prefiro amputar, entendeu? Tem uma coisa curiosa que talvez nem meus irmãos saibam disso. O pai, ele tinha uma mão de gesso do Castilho. Ah, é? Ele fez em gesso uma mão certinha do Castilho. Só que isso com o tempo se perdeu. Olha quanta coisa se perde, né? Eu guardo na memória porque eu convivi muito com isso, né? É, porque ele quebrou, né, várias vezes o dedo e não parava para cuidar do dedo direito, né? E naquela época era aquela bola de couro, de boi, né? Aquela que era uma pedregulho, né? Principalmente quando molhava então. Tinha o nome de G20, alguma coisa. G18. G18, G20. Era aquela bola, né, que parecia... Hoje o jogador se machuca, faz uma ressonância, faz uma tomografia, faz um exame de, né, para saber qual o grau de lesão. Antigamente era raio-x, amigo, e mão. Uma vez eu trabalho com informática, né? Eu levei o pai para conhecer uma feira de informática, rapidamente. E lá na empresa que eu trabalhava, tinha um engenheiro que estava sempre mancando uma perna. Um dia eu perguntei para ele, fulano, por que você está mancando? Ah, eu não consigo resolver meu problema. Mas você já foi no médico? Já procurei médicos, não sei o que, tal. Isso eu presenciei, ninguém me contou não. Aí nessa feira de informática estava um engenheiro lá. Aí eu falei, pai, esse é o engenheiro que eu te falei que estava com a perna mancando. Ah, é? Fulano, vem aqui. Posso entrar naquela sala ali? Senta aqui em cima dessa mesa. Aí ele sentava em cima da mesa, deixava as pernas. Aí ele examinou, falou assim, não é possível. Você já foi ao dentista? Não. Como assim, doutor? Vai ao dentista. E ele tinha um foco dentário. Caramba. Que ele fez a cirurgia, tirou o canal, fez isso e ficou fez algum tratamento. Eu me lembro no Grajaú Tênis Clube, ele atendendo sócios. Enquanto a pessoa estava entrando na sala, ele já estava analisando a pessoa. Que você comentou. Anamnese. Ele já estava olhando o que estava mancando, se estava andando de lado, se não estava. Aí sentava, conversava. Aí examinava e falou assim, aqui dói, mas aqui não. Não, aqui... Você vai para casa, né? faz isso. Quase um feiticeiro, né? Toma esse remédio, esse, entendeu? Então eu acho que ele era meio místico para isso, sabe? Era interessante. Antes de mais nada, o prazer conhecê-la, né? Dona Márcia, né? Essa é uma pessoa que conheceu meu pai, né? Teve, né, a oportunidade de estar com ele, então assim, é sempre muito bacana, né, a gente encontrar pessoas que conviveram com ele, né? E pelo que a senhora fala, ele era muito presente lá na casa, né, do Dr. Paz Barreto, né? Estava sempre por lá, almoçava com vocês. E aquilo, né? que você me falou, que quem levou ele para lá foi o Queixada. Isso, exatamente. Foi o pai do Ademir. Foi o pai do Ademir Menezes que levou meu pai para o Fluminense. O meu pai jogava um torneio de bairros, né? E num desses jogos, o pai do Ademir Menezes estava vendo o jogo. Um torneio de interbairros. E aí o pai do Ademir foi quem levou o meu pai para lá, para o Fluminense. E aí começou a carreira dele, né? E junto com ele, como te falei, é o Pinheiro, muito. Sim, eram grandes amigos. Píndaro. Né? Castilho Píndaro Pinheiro, né? A Santíssima Trindade. E o Ademir Queixada morava perto da gente também. A senhora morava onde? Né? Morava na Paulo de Fronten. Ah, tá, no Paulo de Fronten. Entendi. Era lá que o Castilho ia. Almoçava muito lá com vocês? Almoçava bastante lá. E vocês costumavam... Isso para mim é bem claro. Vocês costumavam assistir jogos? Eu já fui a alguns, inclusive eu botei uma faixa no meu pai no gramado. Eu nem me lembro mais que jogo foi, é mesmo, que campeonato, jogo não, campeonato, porque eles foram campeões, né? Eu era muito garota, então as lembranças se esvanecem, né? Eu recebi um vídeo com grandes defesas do Castilho. Pô, que legal isso, hein? É bem bacana. Essa eu nunca vi. Chamavam de leiteria, né? Leiteria, é verdade. É um vídeo pegando grandes defesas dele. Depois eu vou mandar para vocês. Leiteria por quê? Por causa da sorte? Reza a lenda, né?
que existia nas Laranjeiras um cidadão que era leiteiro e que ficou milionário jogando na loteria esportiva. E a partir daí, por esse cara, né, era leiteiro, ele jogou, parece que ele ganhou 2 vezes na loteria, e aí acabou que se pegou leiteria como um sinônimo de sorte. É o que se fala, né? O que reza a lenda é essa, né? Aí a leiteria do Castilho e tal, essa coisa toda. Mas eu já vi matérias que o próprio Castilho falava que ele dava sorte mesmo. Ah, mas o goleiro Tem também que, sem né? sorte, pelo amor de Deus, né? Já é uma posição, sabe, que não é fácil, né? Uma posição, né? Porque assim, goleiro é aquela coisa, né? Pega o jogo todo, defende o jogo todo. Tem uma falha, ele fica marcado pela falha, né? Mas ele tinha sorte, sim, ainda bem, né? Porque eu acho que goleiro sem sorte também tá Não difícil. Exatamente. Mas, enfim. Agora, eles se reuniam muito para almoçar, para... Não era muito. Ele várias vezes foi à minha casa almoçar e com outros. Mas o que ele tinha maior preferência era meu pai, né? Era pelo número de vezes que ele foi lá. Atendeu também tanto ele, né? Cuidou tanto dele. Ele é tido como o culpado da amputação do dedo dele, mas ele era contra qualquer amputação, porque teve uma época que uma moradora de Sepetiba caiu um enorme coqueiro na coxa e esmagou a coxa dela. Caramba. E ela deu entrada lá no Hospital Pedro II para amputar. E o papai estava entrando no plantão. Quando ele viu aquela jovem que ia perder a perna, ele não permitiu e fez uma operação, não sei de quantas horas, remendou tudo, ela não manca. Não mancou, não sei nem se ainda está viva, né? Sim. Não chegou a mancar. Então, era contra a amputação. Tá claro? Tá claro, tá claro. Ô, Patrícia, fala pra gente, você é uma fisioterapeuta e vê como eram feitos os trabalhos, né, na década de 50, que era você tentar descobrir, você trabalha muito com as mãos, né? Pois é. É muito diferente, né? Então, hoje, o que ele fala que ele já fazia naquela época, é o que hoje se faz, né? Tipo, cadeias musculares, a gente aprende que você tem dois tecidos que se intercalam pelo corpo, então, assim, o que tem aqui, passa na frente, pode afetar o joelho. Porque é um tecido só, que se tem uma retração ou uma inflamação aqui, ele afeta lá Esse embaixo. exemplo do problema Do dentário joelho, pode refletir lá no joelho. Lá no joelho. Entendeu? Hoje em dia, tudo que é dentista sabe disso. E eles fazem muito esse trabalho com vários jogadores de futebol, começa a toda hora tá tendo lesão, vai pro dentista. Hoje eles fazem isso, mas eles já faziam isso naquela época, né? Às vezes. Já A gente vê muito jogador saindo indo pro gelo direto. Então, mas o gelo é para não deixar inflamar, entendeu? Porque a gente põe gelo para poder evitar que inflame, que dê... Então, é porque quando você bate qualquer coisa, o corpo ele produz anticorpos para ir para lá tentar dar um jeito. Então, incha, né? Sim. E aí, se você coloca gelo e compressão na hora, ele não incha. Então, assim, pra você tratar é mais fácil, porque senão você tem que esperar desinchar, fazer todo um trabalho Se for esperar fazer isso no dia seguinte... aí já vai ser mais contaminou, complicado. né? Vai Tá ser mais ótimo, complicado. sensacional, sensacional. O Gustavo Garcês acompanha já é Museu da Pelada, pesquisador, faz de tudo. Fã, gosta de eternizar os ídolos, né? Isso aí. Sapo, a gente já sabe aqui, bicampeão mundial de futebol de salão. Castilho. Esse encontro aqui, Castilho, é muito legal porque, por exemplo, o Gustavo, ele sempre que vai, ele leva alguma coisa, alguma lembrança. O que você trouxe hoje aí? Eu trouxe os livros que eu tenho da história do Fluminense. Aqui é um livro tudo do Flumemória lá, né? Do pessoal do Flumemória. Daniel Coy. Esse aqui tem... Grande Daniel. Olha o homem aqui. Foto linda, né? Essa foto é linda E demais. essa aqui? Né? Essa Aqui ele aqui tá é de legal. luva ou não? Tá. Essa ponte aqui, ó, maravilha. Aí sem luvas, ó. Olha isso, uma coisa linda. Coisa linda. Tem umas fotos maravilhosas. O que tá dizendo aí?
um mito de 4 Copas. E nessa primeira página começa falando da ocultação, né? Suar a camisa, derramar lágrimas e dar o sangue pelo Fluminense, muitos fizeram. Sacrificar um pedaço do próprio corpo por amor ao tricolor, somente um. É isso que está no busto dele na entrada de Laranjeiras, é exatamente esse texto. Mais coisa aqui. Olha essa foto, que foto, né? Tem as fotos sensacionais, né? Que foto. Tem as fotos lindas. Isso aí vai ter que ter autógrafo do filho. Ah, quem sou eu? Tem uma outra aqui esse aqui é do Mundial de 52, aqui dele. Acho que é ele com o Pinheiro. Castilho, Píndaro, É o Píndaro? É o Píndaro? É a Santíssima Trindade. Então, Castilho, Píndaro, Pinheiro. Píndaro e Pinheiro, isso é da minha época. Que maravilha, cara. Esse livro é de 110 anos da história, de 110 jogos marcantes da história do Fluminense. Aí tem aqueles aqui também na final. Estava até vendo com o Castilho agora, quem são os outros que estão aqui com ele. Eu falei A gente para tá ele achando que é me o- parece que ele não tem o nome, mas eu acho que é o Valdo E o Escurinho? e me parece o Escurinho, mas não tenho certeza. Talvez a minha irmã saiba. Só perguntar pro Daniel. É verdade. Final do Rio São Paulo de 60. Isso é 60, né? Esse é 60. Ali eu acho que eu tenho quase certeza que é o Valdo, o outro me parece ser o Escurinho. Esses livros do Muito Fluminense legal. tem... Gustavo, lê pra gente aí o título, os autores aí, porque o pessoal aí sempre quase são os mesmos, Esse né? aqui São- é Daniel Daniel Correio, Heitor Dalencourt, João Boltzhauser e o Carlos Santoro. Esse é o Correio, o Dalencourt e o Santoro também. São deles. São sempre. sempre eles. Às Ô, vezes um Gustavo, sai, outro entra. Tem alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber do nosso Estava Castilho? comentando com ele agora mais cedo. E depois, com pouca gente sabe que depois ele vira técnico e tem uma campanha marcante No Operário. no Operário para ele. Acho que foi o Ídolo maior, lá. Foi a maior... terceiro, né? Foi o Campeonato Brasileiro de 77, onde a quantidade de clubes não é essa quantidade que a gente tem hoje na Série A de 20 clubes. Eram 80, 80 e pouco, 90 né? clubes, era uma coisa assim maluca o Campeonato Brasileiro. E nesse ano de 77, meu pai trabalhou durante muitos anos no Operário. Na época não tinha essa divisão Mato Grosso do Sul, né? E era Operário de Mato Grosso, né? De Campo Grande. Então ele treinou muito tempo lá o Operário. O campeonato regional, ele foi campeão N vezes, né? Era ídolo lá. E em 77, né? Ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Um clube totalmente desconhecido de Mato Grosso, mas assim, foi um trabalho de destaque, né? Porque assim, ele levou um clube desconhecido a terceiro, né? E é bom lembrar que o goleiro era o Manga. Sim, sim. Não sei se vocês vão lembrar de um lateral direito que era do time dele, que depois veio até pro Vasco, Cocada. Cocada jogou com ele no Operário. Artuzinho jogou com ele, entendeu? Era um time bacana, entendeu? E assim, chegou lá em cima no Campeonato Brasileiro, super disputado, com uma quantidade de clubes enormes, né? Então esse foi um trabalho que marcou bastante. Uma conquista marcante, também eu acho que relevante. Ele foi campeão como técnico do Santos em 84, campeão paulista. Rodolfo Rodrigues no gol, Zé Sérgio. Foi 1-0 contra o Corinthians, gol de Serginho Chulapa, né? Então foi um título também marcante. Mas ele passou por outros clubes, por vários clubes do Norte e Nordeste, do Sul também, São Paulo, né? Então ele teve uma trajetória como técnico também bastante, que a gente pode dizer, de sucesso, entendeu? Exatamente. Ô Sapinho, coisa linda, tanta Rapaz, gente... isso aqui eu tô como intruso, né? Isso é um privilégio aqui do lado do Foi filho médico do do seu Castilho. clube, pô. Não, isso, Paz Barreto, brincadeira. Isso eu tenho muitas lembranças de Grajaú Tênis Clube, e ele, principalmente, que me levou para a decisão no carro dele, pô, me acalmando, falando, calma, garoto, pô, você é juvenil ainda, de repente você vai entrar no jogo, tem que estar tranquilo para jogar. Que jogo graças era? a Deus. Grajaú e Minerva no Maracanãzinho. Que loucura, hein? Isso foram várias prorrogações, o 0-0, 0-0, e nosso amigo Ney Pereira, que fez o gol do título, com o Maracanãzinho lotado. Nós ganhamos de 1-0 e fomos campeões de adulto em 76. E ele era o médico. E ele era o médico. Olha isso. que Pô, coisa sensacional, linda, cara. sensacional. Agora eu estou vendo a história aqui do Castilho.
Pô, demais isso. Eu fui Fluminense também, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu virei casaco, eu era Botafogo. Fluminense, depois virei Flamengo. Então tá chegando no Vasco já. Aí eu queria fazer uma pergunta para ele. Claro. Lógico que nessa época o Castilho não tinha treinamento de goleiro. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje a coisa está bem evoluída e tal. Mas nessa época de treinador, ele tinha treinador de goleiros para as equipes que ele comandava? Não, ele treinava os goleiros. Você vê, ele era treinador e treinador de goleiros também. Impressionante. Treinava os goleiros. E uma coisa também que isso foi até uma matéria que eu vi com o Pinheiro falando sobre o meu pai, que o meu pai treinava muito e arrastava o time para treinar. Assim, meu pai às vezes era chato. Então ele citou um dia, por exemplo, que o pessoal chegou nas Laranjeiras, chovia pra caramba. E aí os jogadores todos indo para fazer outros... Ninguém queria treinar. Não, chovendo aberto, o pessoal ia para musculação, né, fazer ginásio, fazer, né? Aí o Pinheiro diz que daqui a pouco tá vendo meu pai no campo com rodo, puxando a água, né? Tinha dado uma parada na chuva, aí meu pai com rodo puxando a água assim, vamos treinar, sei o quê. Assim, ele treinava muito, né? Ele, como goleiro, não tinha treinador de goleiro, mas ele era muito dedicado, ele treinava muito, né? Mas ele tinha essa coisa de treinar, né? E essa taça Júlio Rimet? Eu trouxe aqui, né, para mostrar para vocês, alguns anos atrás a CBF, ela homenageou os campeões do mundo enviando essa réplica da Júlio Rimet, né? Então, aqui no caso do meu pai, aqui o registro, né, campeão mundial de 58 e 62, né? Então, uma bela taça, né? A gente se sente honrado com a presença aqui do Carlos Castilho. Eu que agradeço a receptividade de vocês. Agradecemos a oportunidade e a homenagem ao nosso pai, que ninguém fez. Ninguém fez. Quando ele faleceu, só um. Uma latinha pequenininha. Mas esse é o Museu da Importante Pelada. registro. Esse é o Museu da Pelada. Você encontra o Sérgio na Importante padaria e dali a coisa... Então a gente fica muito grato. A gente está aqui para eternizar Resgatar essas duas essas histórias. memórias, São né? lindas, né? A gente resgatar. vê isso, não pode ficar só ali no recorte jornal. As novas gerações têm que entender a importância dos pioneiros. Verdade. Eu também, né, mais uma vez agradecer a família pela receptividade, foi muito bom conhecê-los, né? Pessoas que tiveram com meu pai, né, conviveram com ele. Agradecer mais uma vez também ao Sérgio, toda a equipe do Museu da Pelada por essa oportunidade Trabalho maravilhoso. de resgatar a memória, né, desses nossos grandes ídolos, né? Não só aqueles que estão, né, com mais visibilidade, mas né, figuras importantes como no caso do Dr. Paz Barreto, né, que faziam ajudava a coisa acontecer, né, muito, né, a manter esses atletas, né, com condições de fazer o trabalho deles, de dar o espetáculo deles. Então essas pessoas também que às vezes não são tão valorizadas, né, mas é importante resgatar essa importância também desse quadro, né, que dá toda uma questão de suporte para os atletas estarem em campo e fazerem o seu melhor. E nada melhor do que no dia do goleiro. Dia do goleiro, salve os goleiros do Brasil. Vou precisar de uma indicação de um nutricionista, porque o que eu comi aqui... Impressionado como é que o sapinho consegue ficar assim para fazer a foto. Ou foi o médico, rapaz. Mas Barreto, eu vou ao médico no Grajaú Tênis Clube. Tá assim, ué. Para levantar é que vai ser complicado, né?